Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nona rodada aqui galera das Olimpíadas da FIDE 2022, Brasil encarando a Índia, um time aí muito forte realmente. E vamos dar uma olhada aqui no grande mestre André Diamante jogando contra a Índia, vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, já deixa também o seu like e se você quer melhorar no xadrez, dá uma olhadinha nas dicas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Temos aqui o grande mestre André Diamante, vai jogar aqui contra o Sasikiran, que galera, é um jogador aqui pedreira, né? Um jogador muito forte aqui do time da Índia. Que legal o Brasil contra a Índia, incrível a performance que o Brasil vem fazendo nessas Olimpíadas. Aqui o André Diamante abre a partida com o peão dama e o Sasikiran responde aqui com o cavalo em F6. Lembrando que a partida do Fier contra o Guirat deu empate, né? Acabamos de fazer o vídeo aí sobre a partida. C4 jogado E6, temos aqui cavalo C3 e bispo B4, o Diamante vai jogar contra a defesa Ninja Índia aqui do Sasikiran. E3 foi jogado roque, bispo D3 desenvolvendo, temos aqui D5 e cavalo em F3, o Diamante segue desenvolvendo. C5, roque, e aqui o Diamante está muito acostumado a jogar com essa formação aqui dos peões, perdão, em D4, C4, D5 e C5, é uma especialidade aqui do Diamante. B por C4, bispo por C4, cavalo de bem em D7 e aqui A3 atacando o bispo. Bispo por C3, B por C3 recuperando peça, B6 e aqui torre em E1. Segue aqui par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispo. Claro, o bispo do Sasikiran é um forte bispo nessa diagonal de casas claras e o Diamante segue com bispo D3 aqui na posição. Cavalo em E4 ocupando a casa central e agora a dama aqui em C2 lutando pela casa central. F5 trazendo toda a proteção aí para o cavalo. Cavalo D2, olha a força que existe aqui no centro, olha a tensão que existe aqui no centro. E aqui as pretas só tem um lance bom que seria a dama em H4. Pressionando aqui em F2 e depois de, por exemplo, o cavalo por E4, bispo por E4 seria uma possibilidade, bispo toma, peão toma, a gente poderia ter uma posição aqui com igualdade ou talvez até um pouco melhor aqui para as negras, né? Dama em H4 seria realmente um lance muito forte. A partida seguiu com o cavalo de D em F6 e agora o Diamante tira proveito dessa pequena imprecisão aqui do Sasikiran e segue com F3 aí lutando pela casa central. Cavalo por D2, dama por D2, muito bom lance, preservando o bispo aqui para outros caminhos, outros horizontes. Rei H8 foi jogado aqui pelo Sasikiran e bispo aqui em B2. Dama em E8, manobrando a dama, talvez ali para a ala do rei. E agora o Diamante segue aqui com esse lance C4, um lance muito bacana, muito forte. Já começando, pensando aqui em abrir a atividade do bispo, dando a casa de C3 para o bispo, começa a existir ideias de A4, A5, torre B1, começar a pressionar aqui na ala da dama, né? Um ataque promissor aqui, o famoso ataque da minoria vai fazer aqui o grande mestre André Diamante. A partida seguiu com torre D8 e agora A4 vai para essa ideia, a única ideia aqui da posição é essa, galera. Qualquer outro lance aqui não é muito coerente com a posição, então aqui é um pouco de estratégia, né? Não tem nada tático acontecendo, então a estratégia manda você jogar aqui, determina jogar o ataque da minoria e de fato os computadores também apoiam esse lance, né? A4 foi jogado, dama em G6 e agora rei em H1, lance importante, um profilático aqui tirando o rei da coluna G. E agora a dama aqui em G5, de certa forma cravando aqui o peão central. O Diamante segue com uma sequência incrível, galera, incrível aqui. De fato, o melhor lance na posição é dama em F2, permitindo aqui essa ideia de cavalo E4. Olha que legal isso daqui, que o Diamante pensa bastante para fazer esse lance. Acerta a mão, melhor lance da posição, dama em F2, permitindo aqui cavalo E4, um lance muito perigoso, porque aqui é o seguinte, se o Diamante capturasse o cavalo, ele não capturou, depois de F por E4, as pretas têm aqui realmente um ataque muito forte, né? Um ataque já praticamente vencedor aqui. As pretas ficam muito bem, não tem nenhum problema na posição, muito pelo contrário, as brancas que ficam cheias de problemas aqui, né?
E o diamante segue com dama C2. Agora, Rafa, por que dama F2 e depois dama C2? Olha que legal, dama F2, depois dama C2, o cavalo tem que voltar e agora tá na vez do diamante. E o diamante não tá mais com a dama aqui em D2, tá na casa de C2 e segue com A5, a manobra perfeita aqui contra o Sazikiran, né? Tá jogando aqui de maneira impecável, a partida seguiu com H5, agora tem um problema esse lance H5, tem um problema para as brancas esse lance. Isso daqui você fala o seguinte, as pretas estão com o bispo nessa diagonal de casas claras, a dama apontando para G2 e claramente estão querendo jogar com H4 e H3, né? Tentando eliminar a defesa de F3 e tudo mais. Então aqui é um lance que psicologicamente preocupa, vamos falar assim, né? Um lance chato que a gente fala no xadrez, né? Esse lance é chato, né? Porque é um lance que traz preocupação para o jogador. Os computadores falam que tá tudo bem aqui. A partida seguiu com A por B6, o melhor lance da posição, A por B6, e aqui que o diamante começa a se perder um pouquinho na posição. Os computadores falam o seguinte, não se incomode com H4, jogue na frieza, bispo C3 com ideias de liberar a coluna B e as brancas estão bem. Ah, mas o que eu faço se jogar H4? Os computadores digam, não ligue, não é nem torre A7 aqui, eu vi muita gente analisando, alguns grandes mestres internacionais falando a ideia de torre A7 aqui, na verdade seria bem natural jogar a torre A7, né? Mas torre F7 combate muito bem sem nenhum problema. Torre B1 é um pouco mais forte aqui, pesando na coluna B. E aqui, não se preocupando, por exemplo, nessa variante, não se preocupando com um lance como H3 e jogando simplesmente torre por B6. Não tem nenhum problema acontecendo aqui em G2, é incrível que, na verdade, é um fantasma esse ataque de H5, H4, H3. Não tem nada de errado, por exemplo, o CD4, peão toma. E aqui o bispo está atacado, um torre F7, por exemplo, e segue tomando aqui em E6. Né? Essa seria uma continuação onde demonstra que as brancas não tem nenhum problema aqui, por exemplo, se peão por G2, simplesmente dama por G2 e não tem nada acontecendo. Dama H5 pesa para cima de F3, mas aqui D5, por exemplo, defende tudo, né? Então, Rafa, mas volta aí, vai, demorou muito para jogar aqui o peão toma, e se jogar direto aqui peão toma, né? Vamos ver essa outra variante aqui, dama toma, e aí o problema todo é o seguinte, o bispo tá atacado, né? Então aqui também não funcionaria nenhuma outra linha, ou seja, em todas as linhas as brancas não tem nenhum problema, né? Mas é assim, com o computador é fácil, né? Na prática, tem um cara aqui que tem 2.640 de rating, né? Um dos principais times aqui das Olimpíadas, o time da Índia, mandando um H5 aqui, você fala, é melhor eu me preocupar, né? Você começa a calcular, independente do jogador do adversário, H5 sempre é um lance chato nessa posição. E aqui o diamante começa a se perder um pouquinho nas ideias. Ele segue com o lance D por C5, que é um lance que não ajuda muito, na verdade, não ajuda as brancas, né? Aqui abre um pouquinho de atividade aqui para as negras, não tem mais o alvo lá em B6, começa a complicar um pouco aqui para o diamante, mas não tem nada de errado ainda acontecendo na posição. As brancas estão bem. Bispo em F1 seguiu aqui na partida. Mais uma vez, talvez torre A5, não se preocupando com H4, H3 fosse uma ideia importante. Mas a gente vê como realmente o fator aqui, como esse H5 foi forte do Sazikiran, né? Ele realmente colocou o diamante aqui na defensiva. H4 foi jogado, bispo C3 e agora o H3 chegou e torre de A em D1. Tudo bem, ainda não tem nada de errado na posição. Dama em H5 foi jogado e agora sim começa a existir uma pressão forte ali na casa de F3, né? Aqui realmente a posição vai ficando mais difícil. Torre por D8, torre por D8. Dama em F2, vai se defendendo bem aqui o diamante. Rei H7, dama G3. Temos torre aqui em D7, rei G1. H por G2, bispo por G2. E aqui, lance 33, começou a dar aflição porque acabou o tempo do diamante. Ele tá jogando só nos acréscimos. E aqui tem um contexto que é o seguinte. O Fier empatou. O Sup estava numa posição, né, nesse momento, numa posição bem equilibrada contra o adversário e o Krikor com chance de perder. Depois a gente vai ver as partidas do Sup e do Krikor, que ainda não terminaram. E ele olha para o lado e vê que o Krikor tá com chance de perder. O que o diamante fala? Pô, o Sup vai empatar, o Krikor pode perder, eu preciso ganhar, né? E aqui então ele começa a carregar esse peso de ter que vencer o diamante e ele tá jogando nos acréscimos. A partida seguiu com dama G6 e aqui um bonito lance do diamante, mostrando esse espírito de equipe, né? Porque aqui dama por G6, rei por G6, rei F2,
empatou, isso aqui não tem como... Bom, ainda tem jogo e tudo mais, mas digo assim, esse aqui é o caminho seguro, né, para as brancas jogarem, isso aqui vai empatar, né, muito provavelmente. Mas aqui o diamante olha para o lado, vê o Krikor e aí entra o espírito de equipe, né? Ele começa a carregar um peso maior do que a própria partida, é o peso da equipe. E aí ele tenta jogar para ganhar aqui o diamante com dama em H4 cheque. Rei G8 foi jogado e agora começa a existir problemas na posição. F3 está atacado, não adianta jogar um lance agora como Rei F2 na posição por conta de F4 chegando. Então, aqui começa a ficar muito difícil de se defender. Por exemplo, a torre chegando aqui em D3, todo tipo de ataque vindo aí, né? Então aqui o diamante ele tem que voltar a dama para defender, dama G3, e aqui temos trocas e torre D3 trazendo um pouquinho de problema aqui na posição, né? A partida seguiu com o bispo em A5 e agora cavalo aqui em D7. E bispo vai lá para C7, vai jogando bem aqui o diamante, lance 38, ele vai jogando ao toque, rei F7, bispo F1 atacando a torre vai para B3 e aqui rei F2, lance 40 feito com igualdade aqui. O problema todo é que agora o Sazikiran também faz o lance 40, faz aqui o G5, que é um forte lance, e depois de torre D1 vem uma bomba aqui no tabuleiro, que é o lance cavalo F6. E aqui, galera, a posição é de corda bamba. Cavalo F6 foi um lance muito forte e é muito difícil de jogar contra essa posição. Eu vi alguns analistas, eu vi a live do Rafael Leitão, o Jefferson Peliquian. Cara, eles não conseguiam achar lance bom para as brancas aqui. Ninguém conseguia achar um lance bom para as brancas. Nada funciona. Torre A1, por exemplo, a grande ameaça é sempre G4. Né? Sempre essa ideia de G4 é muito forte. Não adianta jogar aqui um bispo E2, por exemplo. Aqui teria peão toma, bispo toma, por exemplo. Bispo toma e torre aqui em B2. E as pretas estão ameaçando sempre alguns temas de checkmate. Aqui começa a ficar difícil jogar nesse tipo de posição, né? Então aqui de fato tem problemas o André Diamante, apesar do computador tá dando 0 aqui, a posição tá dando igualdade, na prática nem os mestres conseguem achar bons lances aqui, e o único lance seria bispo E2 nessa posição, e mesmo assim depois de G4 o único lance seria F por G4, único. Aqui qualquer outro lance vai perder. Por exemplo, torre D3 aqui não funciona. Aqui torre toma, bispo toma e as pretas vão tomar aqui ou de bispo ou de peão e vão ficar melhores nesse final. Então realmente muito difícil. O bispo E5 foi jogado pelo diamante, mas a linha do computador, só para mostrar, teria que tomar aqui em G4. Depois de cavalo por G4, por exemplo, o peão acho que traria mais dificuldades, né? Aí teria que jogar esse bispo E5, permitir cavalo E4, né? O bispo tá controlando agora B2. Aqui rei E1, cavalo G5 tá vindo. E com muita luta aqui as brancas conseguem se segurar, mas é um caminho estreito de corda bamba por vários e vários lances para as brancas poderem sobreviver nessa posição, né? Muitos poucos jogadores sobreviveriam nessa posição, até mesmo os grandes mestres que eu vi analisando não encontravam aqui uma continuação como essa, né? Tem que ser sempre o fino do fino por muitos e muitos lances, e segurar essa posição realmente é muito complicado na prática. O diamante acaba jogando bispo E5 e levando aqui esse G4, né? Bispo E5 foi um erro aqui na posição, levou esse G4 e agora não tem mais o que fazer, não dá mais tempo de defender aqui. Vai tentando ainda o diamante, bispo E2, G por F3, bispo F3, bispo F3, F3, mas aqui cavalo G4, good game aqui, né? Porque ataca em E3 e começa a montar uma rede de mate aqui, né? O bispo também está atacado aqui, good game. O diamante ainda segue na luta com o bispo aqui em A1, mas agora caiu em E3, né? Bispo F4 não funcionaria, por exemplo. Aqui torre B2 vai para o checkmate. Não tem o que fazer para evitar aí o checkmate, né? Consegue dar alguns cheques só, mas não faz nenhum sentido, né? Aqui rei G6, tanto faz torre G7, isso aqui não existe, né, pessoal? Isso aqui é só o computador tentando postergar aqui o checkmate. Pior que não tem nem afogamento, né? Podia tentar afogar, mas aqui não tem nem afogamento. Tem rei F4, tem peão, tanto faz qualquer lance. Torre F2 com checkmate tá vindo na sequência. Então não tem mesmo o que fazer, infelizmente. Bispo A1, torre por E3, cheque, rei F4. Aqui rei G6 segura a partida, torre D8. Aqui E5, cheque, bispo por E5. Mas depois de torre E4, cheque. Aqui não dá mais, né? Vitória
do Sazik Iran aqui, puxa, uma partida dramática, né? Dramática, o Diamante abriu muito bem a partida, chegou a ficar melhor, né? A gente vê aqui no relatório uma montanha branca aqui, o Diamante chegou a ficar melhor do que o Sazik Iran, mas o Sazik Iran foi mais preciso, controlou melhor ali o relógio, não carregou o time nas costas, né? O Diamante ficou ali com alguma sensação que ele era obrigado a ganhar e tudo mais. E é sempre isso, né? A luta em equipe é diferente da luta individual. E alguns outros aspectos muitas vezes acabam influenciando nas decisões ali durante a partida e às vezes até atrapalhando, como foi esse caso, né? Mas é isso, galera. O Brasil a gente ainda segue torcendo. Brasil contra a Índia, né? Vamos torcer aí por uma vitória ou de repente 2 vitórias pra gente poder vencer esse match aí. Empatar o match já seria fantástico, mas vamos torcer aí pra gente poder ganhar aí esse match, tá bom, galera? A gente segue cobrindo mais partidas aqui das Olimpíadas da FIDE 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!